O poder de uma vida de oração é um tema central na Bíblia, onde é constantemente apresentado como um elemento essencial para uma vida de fé e intimidade com Deus. A oração é mais do que um simples ritual, é um canal de comunicação direta com o Criador, através do qual os crentes podem expressar suas necessidades, gratidão, adoração e arrependimento, garantindo transformação pessoal e fortalecimento espiritual. Olá, pessoal! Tudo bem? No vídeo de hoje vamos falar sobre os benefícios de uma pessoa que tem uma vida de oração e como isso pode influenciar na sua vida espiritual e pessoal. Já deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. A oração é a principal forma de diálogo entre o ser humano e Deus. Jesus Cristo, em várias ocasiões, ensinou sobre a importância da oração. Em Mateus capítulo 6 versículo 6, ele diz: "Mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está em secreto. Então seu pai, que vê em secreto, o recompensará." Este versículo destaca a oração como um ato íntimo e pessoal, onde nos conectamos diretamente com Deus. Uma vida de oração é essencial para desenvolver e manter um relacionamento íntimo com Deus. Em Mateus capítulo 6 do versículo 9 ao 13, Jesus ensina os discípulos a orar através do Pai Nosso, modelando uma oração que reconhece a santidade de Deus, pede por provisão diária, busca perdão e proteção contra o mal. Este modelo de oração mostra a profundidade do relacionamento que Deus deseja ter com seus filhos, baseado na confiança e na dependência. Jesus é o maior exemplo de uma vida dedicada à oração. Ele frequentemente se retirava para lugares solitários para orar, como relatado em Lucas capítulo 5 versículo 16, mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Em momentos cruciais, como antes de sua prisão, ele passou a noite em oração no jardim do Getsêmani, Mateus capítulo 26 do versículo 36 ao 46. Através de sua prática, Jesus nos mostra a importância da oração na busca de orientação, força e consolo. A oração tem o poder de transformar vidas e situações. Tiago capítulo 5 versículo 16 afirma: "A oração de um justo é poderosa e eficaz." Através da oração, milagres acontecem, como a cura de enfermidades e a intervenção divina em situações impossíveis. Um exemplo clássico é a história de Elias, que orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Depois, ele orou novamente, e o céu deu chuva, e a terra produziu seus frutos. A Bíblia contém muitos exemplos do poder transformador da oração. Tiago capítulo 5 versículo 16 diz: "Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos." Este versículo enfatiza não só a eficácia da oração, mas também a importância de orar com um coração puro e justo. A oração é uma fonte de fortalecimento espiritual. Em Efésios capítulo 6 versículo 18, Paulo nos exorta a orar no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Através da oração, recebemos o Espírito Santo, que nos capacita e nos fortalece para enfrentar as adversidades da vida. A oração nos mantém conectados a Deus, renovando nossa fé e confiança em Ele. A Bíblia também enfatiza o poder da oração intercessória, ou seja, orar pelos outros. Em 1 Timóteo capítulo 2 versículo 1, Paulo instrui: "Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens." Orar pelos outros não só traz bênçãos para aqueles por quem oramos, mas também nos aproxima do amor altruísta de Deus. A vida de oração, conforme descrita na Bíblia, é essencial para uma relação profunda e dinâmica com Deus. Através da oração, experimentamos a presença e o poder de Deus em nossas vidas, recebemos orientação e conforto, intercedemos pelos outros, e somos transformados pela sua graça. É um convite diário para nos aproximarmos de nosso Criador, buscando sua vontade e manifestando sua glória em nossas vidas e no mundo ao nosso redor. A Bíblia ensina que a oração é fundamental para a vida do crente. Em Filipenses capítulo 4 versículos 6 e 7, Paulo exorta: "Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus."
Este versículo destaca a oração como um antídoto contra a ansiedade e um meio de obter paz divina. A Bíblia nos oferece inúmeros exemplos do poder da oração. Um dos casos mais notáveis é o do profeta Elias, que orou fervorosamente e viu Deus responder de maneira extraordinária. Em Tiago capítulo 5 do versículo 16 ao 18, lemos: a oração de um justo é poderosa e eficaz. Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez, e o céu enviou chuva, e a terra produziu os seus frutos. Este exemplo demonstra que, embora Elias fosse um ser humano comum, sua fé e perseverança na oração produziram resultados milagrosos. Outro exemplo significativo é o de Daniel, que, mesmo diante da ameaça de ser lançado na cova dos leões, não deixou de orar a Deus 3 vezes ao dia. Daniel capítulo 6 versículo 10 relata: quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, cujas janelas davam para Jerusalém, e ali, ajoelhado, orava 3 vezes por dia, agradecendo ao seu Deus, como costumava fazer. A fidelidade de Daniel na oração não apenas o sustentou, mas também o livrou milagrosamente dos leões. Quantas vezes ao dia você costuma orar? Deixe sua resposta abaixo nos comentários. Jesus Cristo, o exemplo supremo para os cristãos, tinha uma vida de oração que lhe permitiu vencer inúmeros desafios. Um dos desafios mais conhecidos está escrito no livro de Mateus capítulo 4 do versículo 1 ao 11. Que é quando Cristo é tentado pelo diabo no deserto em sua forma humana e vulnerável, ele permanece fiel ao propósito que Deus tinha confiado a ele. A vida de oração de Jesus era fonte de sua força e orientação divina, demonstrando a importância da comunhão contínua com o Pai. Quem tem uma vida de oração enxerga o que ninguém consegue enxergar, vive o que ninguém consegue explicar. Veja agora alguns dos benefícios de quem ora. Quem a oração tem intimidade com Deus, a oração permite uma relação mais próxima com Deus, onde se pode experimentar sua presença e ouvir sua voz. Jeremias capítulo 33 versículo 3 diz: clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas, que não sabes. Essa promessa incentiva os fiéis a buscarem a Deus com confiança de que Ele revelará sua vontade e planos. Numa vida de oração constante, adquirimos sabedoria. No livro de Tiago capítulo 1 versículo 5, nos assegura que se alguém necessita de sabedoria, deve pedi-la a Deus, que a dá liberalmente a todos sem repreensão. A oração é o meio pelo qual os crentes podem buscar a direção divina em todas as áreas da vida. Quem ora tem paz e consolação. Na oração, os fiéis encontram consolo e paz em meio às tribulações. Como mencionado em Filipenses capítulo 4 versículos 6 e 7, a oração e a súplica trazem uma paz que transcende o entendimento humano, capaz de acalmar os corações mais aflitos. Orando temos poder para intercessão. A oração intercessória é uma forma poderosa de suportar uns aos outros. Em 1 Timóteo capítulo 2 versículos 1 e 2, Paulo instrui a fazer súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, especialmente pelos governantes e todos os que estão em posição de autoridade, para que possamos viver uma vida tranquila e pacífica. Uma vida de oração é uma vida de poder, intimidade com Deus e transformação contínua. Através da oração, os crentes não apenas encontram força e consolo, mas também exercem uma influência poderosa sobre o mundo ao seu redor. Como vimos anteriormente, a Bíblia oferece inúmeros exemplos e ensinamentos que encorajam os fiéis a cultivarem uma prática constante de oração, confiando nas promessas de Deus e na eficácia da oração justa. Por hoje é só. Se você gostou desse vídeo, deixe os seus comentários. Não esqueça de se inscrever no canal, ative o sininho das notificações para receber mais vídeos como este e deixe o seu like. Um forte abraço e até o próximo vídeo.